Olá, meus alunos do terceiro ano. Hoje nós faremos a correção no nosso livro de português, da página 97 a 103. Nós começamos na semana passada o relato de experiência que nós estávamos fazendo. Lembra que conjugava uma disciplina com a outra, interdisciplinado? O trabalho era feito com relatos de português, mas experiências de ciências. Vocês estão lembrados? Muito bem. Nós chegamos a fazer a correção até a página 96 da experimentação que eles estavam fazendo das águas e dos copos que eles utilizavam. Lembra? Aqui na página 96 eles tinham usado no material os dois copos, água, sal e o termômetro, ok? E nós chegamos a ler aqui sobre como eles começaram a relatar a primeira fase do experimento que eles fizeram. Bacana. Que eles colocaram o sal dentro de um copo com água e um outro copo sem o sal, né, no copo também. E o que eles fizeram? Colocaram o termômetro, né, no copo com água e com sal e no copo de água sem sal. Depois a mesma temperatura que eles mediram. Quando eles colocaram no congelador, houve uma transformação. Então, vamos acompanhar lá na página 97 o que você relatou. De que forma a ação de colocar água no copo foi representada? Eles fizeram o desenho, olha aqui para vocês verem, olha, da torneira caindo água no copo. Então, eles fizeram o desenho de um copo embaixo da torneira e a torneira ligada. Muito bem. Explique, né? Indique a ordem dos passos. Então, vamos explicar os passos que eles fizeram numerando aqui. Primeiro, colocar os dois copos de água no congelador? Não foi a primeira coisa, não. Colocar sal em um dos copos? Também não foi. Medir a temperatura da água com o termômetro e anotar o resultado? Não. Encher os dois copos com água? Foi a primeira coisa. Então, número 1. Primeiro, encheu de água. Segundo, eles colocaram sal em um dos copos. Então, número 2. Terceira coisa que eles fizeram, mediram a temperatura com o termômetro. Foi a terceira coisa. E a quarta e última coisa, colocaram os dois copos de água no congelador para eles fazerem a observação. Bacana. O passo 4 pode ser realizado antes do passo 1. Por quê? Não, porque obedece uma sequência, uma ordem, para que eles possam atingir o objetivo que eles querem. Primeiro, para dar certo, eles não podem colocar direto no congelador, eles têm que fazer a alteração. Um vai ter sal e o outro não. Se você coloca no congelador, como você vai misturar o sal depois? Então, obedece uma sequência. Depois, observe a segunda parte do relato da experiência. Olha aí para vocês verem. Que eles viram que os dois copos de água que estavam no congelador, o que não tinha sal congelou e o que tinha sal não congelou. E o que que congelou, ele aumentou de tamanho. Então, vamos observar aí. A água ficou do mesmo jeito nos dois copos? Não. A água que estava com o sal, né, o sal de cozinha que eles colocaram, congelou? Também não. Marque X no que aconteceu com a água que congelou. Primeiro, o volume da água no copo aumentou? Aumentou. O volume da água diminuiu do copo? Não. Então, aumentou. Muito bem. Vamos acompanhar na próxima página o que está sendo pedido a respeito dessa experiência. Então, observe comigo. Observe a última parte do registro. Então, o que eles aprenderam? Que a água sem sal, quando congelou, aumentou, porque as partículas ficam paradas e ocupam mais espaço. Também aprendemos que na água com sal, se não deixou a água congelar, porque o sal não deixou as partículas congelar. Ótimo. Que explicação as crianças deram para o que aconteceu com a água quando ela congelou? Eles explicaram o quê? Que quando a água congela, as partículas ficam separadas, por isso elas ocupam mais espaço. Depois, por que a água com sal não congelou? Porque o sal impediu o congelamento da água. Muito bem. Com base no que você aprendeu com o experimento, por que não devemos encher a garrafa com água até a tampa quando vamos colocá-la no congelador? Porque o que vai acontecer com essa água? Ela vai congelar e ela vai ocupar mais espaço. Ela vai ocupando mais espaço e a garrafa pode acabar, né, infelizmente, estourando dentro do seu congelador. Você já sabe que os cientistas estudam e trabalham para descobrir coisas e solucionar problemas. O que as crianças realizaram esse experimento
estavam tentando descobrir? Marque X na pergunta que foi respondida pela realização do experimento. A água com sal congela? É isso que eles estavam descobrindo? Correto. Depois, qual a temperatura da água? Não, eles mediram, não era o objetivo. Quanto de água é preciso para dissolver uma colher de sal? Também não foi isso. É se a água com sal congela ou não. Então é essa a pergunta. O experimento foi para responder a essa pergunta. Agora vamos ver os registros aí. Nós temos aqui no primeiro registro: jogamos um boneco com um paraquedas grande e outro com paraquedas pequeno. O outro boneco sem paraquedas. Depois concluímos que o paraquedas grande demora mais a chegar porque ele tem mais ar embaixo do que os outros. Correto. Em quantas partes o papel foi dividido dessa vez? Em duas partes, ó. Passou uma linha aqui, uma parte está aqui, a outra está aqui. Quais são os títulos dessa parte? Primeiro, o que fizemos, e segundo, o que aprendemos e concluímos. Depois, nesse experimento, a observação não foi registrada no papel. O que acontece ao mesmo tempo que a primeira ou que a segunda parte? Ao mesmo tempo que a primeira parte. As coisas estão acontecendo enquanto eles estão observando o que está ocorrendo na primeira parte. Qual boneco você acha que chegou primeiro ao chão? O boneco sem paraquedas, com certeza. Como que você chegou a essa conclusão? Porque ele não tinha o paraquedas para poder parar o ar. Então ele chegou primeiro. Vamos observar agora na próxima correção. Acompanhe com a professora. Quais são os tipos de objetos que afundam e quais são os tipos que flutuam na água? Então vamos observar o que está flutuando e o que não flutua. Então vamos ver lá. Objeto. Você tem uma bola. A bola flutua? Flutua. Ela não vai direto para o fundo. Um pedaço de madeira. Ele vai flutuar. Ok. Depois, uma chave. Uma chave já é um material mais pesado, né? Então ela vai o quê? Ela vai para o fundo. Uma colher de metal. Ela também é feita de material pesado, então ela vai para o fundo. Depois, tampa de plástico, uma tampa de um potinho, por exemplo, de uma vasilhinha plástica, ela vai ficar o quê? Flutuando, porque ela é muito leve. Então vamos observar aqui. Quais objetos foram utilizados nesse experimento? Foram utilizados bola, pedaço de madeira, chave, colher de metal e tampa de plástico. Muito bem. Além dos objetos, o que mais é preciso para realizar esse experimento? Além desses objetos que foram falados aqui, o que mais a gente precisou? De água e um recipiente para colocar a água, né? Porque senão a água ela vazaria. Então nós precisamos de um recipiente e de água. Depois, o que as crianças fizeram com os objetos no experimento? Eles foram colocando na água para ver se flutuava ou não. Depois, fazendo esse experimento, o que as crianças buscam descobrir? Elas descobrem quais são os objetos que flutuam e quais são os objetos que vão ao fundo quando colocados na água. Qual o relato do experimento foi representado? Foi representado por escrito, como os anteriores? Não. Foi por meio de uma tabela? Foi. Olha a tabelinha feita aqui. Muito bem. Depois, a maioria dos objetos flutuou ou afundou? Observa. 1, 2, 3. Flutuou. E vai ao fundo. 1, 2. Então, ele flutuou. Isso é a resposta certa. De que material eram feitos os objetos que afundavam? A chave e a colher de metal eram feitos de metal. Por isso que eles afundaram. Escreva uma frase explicando o que foi observado ao final do experimento. Observe. Na sua frase, você deve usar as palavras afundam, flutuam, mais leve e mais pesados. Então, por exemplo, o que você pode colocar? Que os objetos mais leves flutuam e os objetos mais pesados afundam. Você vai fazer uma comparação entre o leve e o pesado, se ele flutua ou se ele vai ao fundo. Muito bem. Então, nesse capítulo, o que a gente estudou? Registro ou relato de experimento científico. Apresenta a lista de itens e instrumentos usados para realizar um experimento. Descreve quais foram os procedimentos realizados e a ordem correta dos passos. Relata o que foi observado e, por último, informa as conclusões e os aprendizados que o experimento proporcionou.
Muito bem. É uma forma de fazer o quê? Uma observação de uma experiência. Muito bem. Agora, na coluna mais atitude, preste atenção. Primeiro, usar a visão é a única forma de percebermos o ambiente? Então vamos ver. Você sabe que nós, seres humanos, possuímos 5 sentidos. Mas será que usamos todos eles no momento de analisar o que existe ao nosso redor? Vamos fazer um experimento para descobrir. Você vai fazer o experimento e vai descobrir tirando as conclusões logo em seguida. Primeiro, vamos elaborar hipóteses, isso é, possíveis respostas para uma pergunta. Na página ao lado, que é aqui, você vai formular neste espaço. Preencha o quadro de hipóteses com a sua opinião, o que a gente deseja com o experimento. Depois, agora é hora de testar. O experimento chama Cientista, quem é você? Siga as instruções. Você vai seguir a instrução que está aqui. Nós estamos aqui pedindo para fazer com os colegas, mas infelizmente nós sabemos que não é possível. Então você vai seguir, organize em casa, escolha aí a mamãe ou o papai para te ajudar para ser o cientista que ficará no meio da roda. Pode ser até você mesmo, tá? Esse colega, no caso você, vai ser vendado. Se você for o cientista, você vai estar com os olhos vendados. Depois, qual a orientação que você vai seguir no centro da roda? Como eu não vou estar ali, nós vamos seguir as orientações que estão sendo pedidas aqui. Então, vamos ver lá. O colega que está no centro deve caminhar até a roda e tocar em uma pessoa. Então, ele diz, cientista, quem é você? Para essa pessoa que ele vai pegar. Você pode fazer com o papai, com a mamãe, com a titia, com o seu irmãozinho ou irmãzinha, se você tiver. Depois, todas as pessoas da roda devem responder ao mesmo tempo. Cientista sou eu. Para quê? Para confundi-lo. Para que o colega, ou você que for o cientista que estiver no meio da roda, adivinhe quem é. Toda vez que ele perguntar, cientista, quem é você? Todo mundo que está na roda, na brincadeira ou na experiência, vai falar ao mesmo tempo. Cientista sou eu. Para que ele possa tentar, através da voz, identificar quem é. Se ele acertar, ele deve trocar de lugar com o colega escolhido. Se ele não acertar, ele tenta outra vez. Repito até que a maior parte dos envolvidos, o papai, a mamãe, a vovó, o tio, tenha sido cientista pelo menos uma vez, para ver se eles conseguem adivinhar quem é a pessoa que está lá ou não. Depois, realizou o experimento, preencha o que vocês fizeram aqui. Como é que vocês organizaram a sua roda? Quem participou? Você pode fazer o desenho aqui. Você pode colocar o nome da pessoa. Como que você organizou? Quem ficou do lado de quem? Você organiza direitinho aqui, não tem problema. Por fim, quando a gente retornar, a gente vai apresentar essa tarefa para todo mundo. Quais os questionamentos que você vai fazer? Primeiro, o que você achou da experiência? O que você observou? Conseguiram, através da audição, identificar quem é a pessoa? Você acha que conseguiu fácil, foi difícil? Depois, se o cientista do meio não conseguir enxergar, que outro sentido que ele usou para perceber quem era a pessoa? Porque se ele estava com os olhos vendados, ele não pôde utilizar a visão. Qual outro sentido que pode ter ajudado ou ele não teve tanta habilidade assim com ele, mas que ele estava lá à disposição para utilizar? Você vai colocar aqui. Depois, em que o cientista que está lá no meio da roda pôde basear para adivinhar a pessoa? O que ele pensou, o que ele lembrou, ele comparou a voz, o que ele fez que ele conseguiu distinguir a voz da pessoa? E por último, alguém fez algo diferente? Tornou o processo para adivinhar mais fácil ou mais difícil? Falou alguma coisa? Contou alguma coisa? Respondeu fora de ordem? O que teve de diferente? Você vai relatar aqui para nós, nessa página, para a gente ver como foi a sua experiência, o que você observou. Quando a gente retornar, nós vamos trocar experiências e mostrar que às vezes a forma como você descobriu o que a pessoa fez diferente pode ajudar o colega a fazer essa mesma experiência em casa e obter um resultado melhor. Então, nós vamos fazê-la, repeti-la e acompanhar com os colegas. Não deixe de preencher os dados, porque na hora de você
trocar ideia com o colega, talvez você não lembre exatamente desse dia. Por isso que é necessário a gente relatar, anotar tudo e não esquecer. Ok? E eu confio em vocês que vai ser um ótimo trabalho. Até a próxima. Nós faremos a correção na próxima aula. Ok? Um grande beijo para vocês.